Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ciclos femininos e eu trouxe a Jéssica Teles do Luê Autoconhecimento para bater um papo aqui com a gente. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Luciana. Tudo jóia. A Jéssica ela é enfermeira obstétrica e também pós-graduanda em sexualidade. Jéssica, conta para nós um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu fundei a Luê faz mais ou menos um ano. Foi um projeto que eu criei justamente para educar. Inicialmente era para educar as meninas adolescentes sobre o ciclo menstrual. E aí depois acabou crescendo esse projeto e virou várias rodas para mulheres de todas as idades para falar sobre o ciclo. Também eu tendo consultas, oriento a percepção da fertilidade. Então foi crescendo bastante, mas o meu foco principal é o ciclo menstrual. Legal. E quando o assunto é ciclo menstrual, elas têm bastante dúvidas? Tem muitas dúvidas. Tem muitos mitos, né, envolvidos, muitos tabus envolvidos com a menstruação. A gente aprende desde pequenininha que tem que esconder, que é feio, que quando menstrua na escola tem que ir com absorvente dentro da roupa. Então, esse tipo de coisa impede as mulheres de conversar sobre isso. Então, crescem com essas dúvidas e ninguém nunca tira essas dúvidas. Você deve ter muito contato, assim, ginecologistas muito tradicionais não abordam esse assunto, não ensinam sobre o ciclo menstrual. E aí as mulheres vão continuando com essas dúvidas pela vida inteira, às vezes. Então, o meu foco realmente é tirar essas dúvidas, principalmente nas rodas e nas consultas. E algumas das dúvidas que acontecem muito, por exemplo, é se a menstruação está normal, se a cor está normal, se o cheiro está normal, se a quantidade de dias que está sangrando está normal. A gente sempre está preocupada se a gente está quebrada, né? Se a gente está falha. Ai, mas eu não me encaixo em 28 dias, tem alguma coisa errada comigo? Não, né? O ciclo varia. Tem várias coisas assim. Ai, porque eu ovulo sempre no 14º dia do ciclo? Talvez não, e tá tudo bem, né? Então esse tipo de dúvida que a gente costuma sanar. Legal, então hoje a gente vai poder tirar um pouquinho dessas dúvidas junto dela e fala pra gente o que é normal a gente encontrar no ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele tem uma média de 28 dias, até antigamente era muito relacionado, assim, os estudos tradicionais de tribos e afins relacionam com as fases da lua, mas hoje em dia a gente já estudando isso profundamente, a gente sabe que de 25 a 35 dias é uma média muito ok. Uma margem de 2 dias, mais ou menos, para mais ou para menos, pode acontecer, tá tudo bem também. E aí, se ocorrer uma alteração muito grande nessa quantidade de dias do ciclo, uma coisa que seja persistente, que todo ciclo é muito longo, todo ciclo é muito curto, aí é bacana dar uma investigada para ver se tem algum problema ali que está causando. Mas, de resto, costumo avaliar nessa faixa. Bacana. Então, se o seu ciclo, ele repetidamente vem com uma duração menor de 24 ou repetidamente mais de 35, normalmente a gente faz uma investigação. Porque às vezes acontece de eu estar naquele ciclo e aquele ciclo foi diferente. E isso não necessariamente vai se repetir nos outros meses, né? Sim, porque quando eu passei a estudar mais sobre o ciclo menstrual, eu percebi o quanto também foi pouco falado durante a graduação. Eu não senti que eu recebi esse conteúdo da forma que hoje eu tenho. Então não explicam pra gente, por exemplo, que a fase ali, a proliferativa ou folicular, né, ela pode variar bastante. E tá tudo bem ela variar a depender dos seus hábitos de vida, de como tá seu sono, sua alimentação. Se você teve às vezes um grande trauma nesse período, perdeu alguém, tem várias coisas que podem acontecer que podem mexer nessa fase folicular, porque o nosso corpo ele quer ovular no momento que a gente tá bem. Então ele não vai querer liberar um óvulo se você acabou de perder alguém que você ama muito, você tá muito triste, você tá muito mal, você não tá se alimentando. Então ele vai esperar as condições o mais ideal possível para liberar esse óvulo. Então os hormônios vão se modulando a partir do que você tá vivendo. Já a fase lútea, ela costuma ter uma duração mais fixa. Então, por exemplo, a minha fase lútea costuma ter 16 dias. Essa não é uma fase que costuma mudar. Então, identificando certinho a sua fase ovulatória, que dia você ovulou e a partir de que dia iniciou essa fase lútea, né, que ainda é para observar por vários sinais do corpo, que acho que a gente vai falar, você consegue prever mais ou menos quando você vai menstruar, com uma margem de erro bem pequena. Né? E qual seria o período aceitável de duração da fase lútea? De 11 a 16 dias. Tá. Então, a partir do momento que eu ovulei, de 11 a 16 dias está dentro do normal eu ter a minha menstruação. Isso.
E aí o bacana é quando você começa a fazer essa observação mensal, todos os ciclos, eu oriento a anotar mesmo, porque a gente esquece, né? Muita coisa para pensar, enfim. Quando você faz essa anotação, ou numa mandala lunar, como tem muita gente falando, ou no gráfico mesmo de fertilidade, você começa a ter ali uma noção muito clara de qual é a sua fase lútea. Então, para mim é 16 dias. Já observo isso toda vez que eu tô anotando meu ciclo. Tem pessoas que é sempre 11, tem pessoas que é 14 mesmo. É o que tá nos livros. O ciclo é 28 e ovula ali no 14º. E tá tudo bem, não tem nada de errado necessariamente com nenhuma de nós. Certo. O que eu recebo no consultório são muitas dúvidas de quando elas vão ovular, qual é o meu período fértil e em que momento que eu devo, então, me preparar para ter a relação sexual. Você também recebe essas dúvidas? Também recebo essas dúvidas. Um dos parâmetros que eu acho que é o mais fácil da gente identificar o período fértil é o muco, né? O muco cervical, que é um muco que às vezes ou sai na calcinha, ou você percebe ou se empaca no papel. O muco cervical, ele geralmente tem uma janela de 5 dias que ele fica saindo, ele vai se modificando. Desde um muco mais branco, espesso e seco, até chegar no muco claro de ovo, que geralmente é no dia da ovulação. É um muco que quando você pega ele entre os dedos, você puxa e ele não se rompe facilmente. Também tem muita gente que confunde com lubrificação vaginal, que às vezes pode vir um pouquinho mais gelatinosa, você pega entre os dedos, parece que é, mas é só uma lubrificação de excitação. Qual que é a diferença? Se você puxa um pouquinho mais, ela rompe facilmente. Então, essa dúvida também eu recebo às vezes, nossa, mas eu tive muco o mês inteiro. Não, Sim. Gata, você está lubrificada. Né? Então, é muito bacana esse processo do autoconhecimento. Com certeza. Muito conhecimento mesmo, assim, muito palpável quando você observa os sinais. E que outros sinais elas podem encontrar? Porque às vezes eu recebo paciente que não consegue identificar o muco e não é tão regular e quer encontrar mais ou menos ali a janela de fertilidade. Olha, dá para observar a altura do colo, uterino, né? Quanto mais perto da menstruação, o colo costuma estar mais baixo, e quanto mais perto da ovulação, ele costuma estar mais alto. Junto com isso, eu recomendo acompanhar a temperatura basal. Né? Mas a temperatura basal, para quem está querendo engravidar, ela é uma confirmação um pouco tardia, porque ela vai fazer o pico no dia que você já ovulou. E aí, a partir disso, ela faz um pico e se mantém mais alta do que o resto. Eu, particularmente, tenho mais orientado muito a observação do muco, e é uma observação diária e tem que ser sistemática mesmo, tem que olhar, às vezes, várias vezes por dia. Não significa que tem que colocar o dedo lá no fundo várias vezes por dia. Passando o papel, a sensação vaginal também conta muito, porque às vezes ela não consegue identificar o muco, mas ela está identificando uma umidade diferente. Então, se você passa o papel na hora de se secar e está sentindo áspero, e eu tenho certeza que todo mundo já percebeu às vezes que o papel passa bem seco, parece uma lixa, você não está fértil. Se você sente essa sensação do papel passando, sentindo uma umidade ali abundante, pode ser que você esteja. E aí vai aliar com esses outros itens de observação. Legal, então mesmo aquela paciente que tenha uma secreção vaginal bastante recorrente, ela conseguiria identificar essa janela de fertilidade? Geralmente eu percebo que sim. É mais uma questão mesmo de fazer isso com frequência. É um autoconhecimento. É um autoconhecimento mesmo, porque às vezes acha que não está conseguindo identificar, por exemplo, as pessoas que eu atendo, né? Às vezes eu faço a orientação sobre a percepção de fertilidade online, porque é realmente uma orientação, não precisa examiná-la nem nada. E aí elas vão me dando esse feedback. Então vai me mandando foto dos gráficos que elas estão preenchendo, vai tirando dúvidas no processo. Então, às vezes, esse acompanhamento até chegar num ponto que eu olho e falo, agora você pode seguir segura para determinar sozinha, às vezes leva 3 meses. Porque eu preciso observar alguns ciclos, né? E aí elas me mandam tudo, assim, foto de muco, foto de menstruação, né? Principalmente quando usa coletor, fica mais fácil até da gente observar, né? Põe num jarrinho, me manda foto. E aí a gente vai acompanhando juntas até que eu falo, olha, parece que você entendeu certinho como identificar. Então é um processo longo, que é complicado porque elas chegam pra gente numa ansiedade muito grande, né? Eu imagino que principalmente quem chega pra você que tá tentando engravidar, não quem tá tentando evitar, como é que chega mais pra mim. Então
Então, é uma ansiedade muito grande de fazer dar certo. No caso, você comentou da temperatura basal, como que você orienta as pacientes a fazerem essa aferição de temperatura? A temperatura basal, o ideal é que seja um termômetro basal. Então, não é o termômetro que a gente compra na farmácia, que tem lá, né, de 10, 15 reais. Aquele pode ser usado, mas ele não é tão acurado quanto o basal, que ele tem 2 casas depois da vírgula. Então, quem conseguir é melhor que o basal, a gente tem uma margem maior de observar. Quem não tiver, pode usar o normal, mas sempre muito atento aí às variações, que às vezes a variação é mínima, né? Começa a variar minimamente, a gente pega melhor com o basal. Para fazer a medição, como é uma temperatura que tem que ser o mais fiel possível do nosso corpo em repouso, então eu recomendo assim, abrir os olhos de manhã, pega o termômetro na cabeceira e coloca. Embaixo da língua, não pode ser na axila, porque embaixo da língua a gente consegue uma temperatura mais central. Não pode ter levantado, não adianta depois de tomar café, depois de já ter ido no banheiro, não adianta. Tem que ser abrir os olhos, coloca embaixo da língua e faz essa medição e anota no gráfico. E aí, diariamente, você vai fazer essa medição e aí consegue acompanhar as oscilações e batendo junto com o músculo cervical, a gente confirma a ovulação. Quando ela estiver chegando no período ovulatório, que alteração ela vai encontrar no gráfico dela? Pode acontecer de ter uma baixa de temperatura imediatamente antes da ovulação, por causa das oscilações de hormônio mesmo, que tem uma queda do FSH, LH, e de repente tem um pico grande, libera o óvulo e aí mantém, né, a progesterona que entra em ação depois da ovulação, mantém essa temperatura alta, aumenta o metabolismo, tudo. Então pode ter uma queda imediata e depois Uma elevação que mantém. Tá. A gente falou um pouquinho das fases do ciclo, mas vamos detalhar um pouquinho melhor. Como que você detalharia para as pacientes as fases do ciclo menstrual? Para a gente pensar no ciclo menstrual, o primeiro dia dele é o dia que você menstrua. E menstruar significa um sangramento que você precisa fazer algo para contê-lo. Então, às vezes, eu vi uma sujeirinha no papel. Ou, por exemplo, muitas clientes minhas eu ensino a acompanhar, a observar o colo elas mesmas com o espéculo. Não é uma coisa que é para fazer sempre, tá? Mas tem gente que tem curiosidade de pelo menos um ciclo fazer todos os dias. É bonitinho de ver, né? Ele abrindo e fechando, tá? Sim. Às vezes vê já manchadinho o colo e fala, tô menstruada. Não tá ainda. Então, quando você precisa fazer alguma coisa, pôr um absorvente, pôr um coletor, primeiro dia. Aí você vai contar os dias da menstruação, que costuma ser, às vezes, um pouco mais leve no primeiro dia, aumenta no segundo, mantém, dependendo de quantos dias você menstrua. Tem gente que até 7 dias ainda tá com algum sangramento, né? E aí, passando essa primeira fase, que é da menstruação, pode ter uma janela até chegar no período da ovulação. E geralmente esses dias você não observa muco, você não observa nada, né? Parou a menstruação, tem alguns dias secos. Pode acontecer nos ciclos que são muito mais curtos, de já parou a menstruação, você já observa muco. Então isso é muito particular, né? E aí depois, passou esse momento ali que pode acontecer de estar seco, ou já começa ali o período ovulatório, você tem a ovulação, né, onde tem o pico dos hormônios que liberam o óvulo, e a partir disso, o nosso corpo vai se preparar para o caso desse óvulo ser fecundado, para ele se fixar no endométrio. E aí, como que isso acontece? O estrogênio lá no comecinho, ele começa a formar, né, quando a menstruação cessa, ele começa a formar de novo uma camada que vai se proliferar mais a partir do momento que entrar a progesterona em ação depois da ovulação. E aí essa progesterona, além de proliferar mais, ela também vai tornar mais nutritivo, mais vascularizado, um ambiente propício ali para o óvulo implantar no caso de uma fecundação. Depois que a gente ovula, a gente tem um folículo, né, que amadureceu e o óvulo está aqui dentro. Quando ele abre e esse óvulo sai e é liberado, vai lá para nossa trompa para esperar se vai ser fecundado ou não, esse corpinho aqui que estava contendo ele vai atrofiar e formar o corpo lúteo. É uma coisa também que muita gente fica se perguntando, né? Mas no começo da gravidez, como que mantém o bebê ali dentro se não tem placenta? É o corpo lúteo que vai fazer esse papel da produção de progesterona ali no comecinho. Não aconteceu gravidez, não fecundou, o corpo vai dar um feedback lá pro nosso cérebro e falar, olha, não foi dessa vez. E os hormônios que vão liberar essa camada que se formou e o corpo lúteo ele vai ser reabsorvido, vai parar de mandar progesterona
a gente vai menstruar de novo por causa dessa alteração hormonal. Legal. Deu pra entender mais ou menos, gente? Espero que sim. Com certeza. Se alguém ficar com alguma dúvida, vocês podem mandar também e a gente vai procurando responder todos vocês, tá? E os testes ovulatórios? Você tem bastante procura por eles? Bom, as pacientes que costumam me procurar, elas têm mais interesse em evitar a gravidez. E aí eu não recomendo o uso do teste ovulatório nesses casos, porque eu não vejo muita necessidade. A partir do momento que a gente observa as alterações do muco, elas vão associar algum método ou mesmo algumas optam pela abstinência. Agora, para o caso de quem está tentando engravidar, talvez seja muito interessante usar, que é um preditor, né, mais palpável de que está se aproximando ali o pico do LH ou que ele já está acontecendo para poder ter a relação. Então, eu ainda não tive nenhum caso de me procurarem para quem quer engravidar. Eu recebo bastante gente no consultório querendo fazer o uso do teste ovulatório em casa para conseguir ter uma maior assertividade durante o ciclo. E aí elas têm dúvida de como utilizar o teste ovulatório e eu pensei que de repente a gente está numa boa oportunidade para esclarecer. Dependendo da duração do ciclo, como a gente conversou aqui, a Jéssica falou que pode ter uma duração diferente, a fase proliferativa, essa paciente ela vai começar a fazer a dosagem da urina, né, dos hormônios urinários através do teste, de acordo com a duração do ciclo delas. Então é interessante, todos eles vêm com um manual explicando de uma maneira bem simples, a partir de qual dia, de acordo com a duração do intervalo do ciclo, ela vai começar a fazer as fitinhas, as tirinhas. E aí a gente orienta que a partir daquele momento, ela vai coletar a urina, fazer o teste e procurar fazer sempre no mesmo horário. E a partir do momento em que a gente tiver ou 2 tirinhas, ou no caso tem um que marca mesmo a carinha feliz, ela vai concentrar as relações sexuais dela naquele momento. A gente conclui que essa paciente teve a ovulação, 99,9% das vezes a gente acerta que a paciente de fato ovulou e elas podem concentrar a relação sexual logo após essa positividade do teste. Jéssica, eu amei sua presença aqui, achei que foi muito interessante a gente poder conversar sobre tudo isso. Tá de parabéns. Obrigada. Gente, obrigada. Quem gostou, se inscreve no canal. Quarta-feira que vem a gente tem mais novidade.